Então, gente, agora nós estamos voltando realmente, né? A gente teve uma dupla pausa aí. Não liguem, eu estou comendo. Bom, então, revisando. Força elétrica, a fórmula dela é K vezes Qzão, Qzinho, dividido pela distância ao quadrado. O que isso me conta? Me conta que se eu aumentar a carga, aumenta a força na mesma intensidade. Se eu diminuir a carga, ou uma das cargas, né? Pode ser as duas ou uma, eu diminuo a força, né? Na mesma intensidade. Já a distância é o fenômeno reverso. Então, se eu aumento a força, eu diminuo a distância. Se eu diminuo a distância, eu aumento a força. Se eu diminuo a força, eu aumento a distância, como eu já tinha falado. E aí isso acontece de maneira ao quadrado. Então, se eu aumentar a minha distância 3 vezes, a minha força vai diminuir 9 vezes. Se eu diminuir a minha distância pela metade, a minha força, como é esperado, né, teria que aumentar, e ela aumenta, mas é 4 vezes. E aí é importante a gente ter uma noção disso para a gente fazer mais rápido os exercícios, né? A gente já aí tem uma sacada em fazer mais rápido. Então, assim, nesse exercício eu tenho 3 cargas, Q1, Q3 e Q2, e distância entre elas. E aí ele está pedindo a força resultante sobre a carga Q3. Bom, para a gente poder, né, fazer esse exercício, a gente tem que lembrar que força é interação. Então, né, a carga 3, ela vai interagir tanto com a carga 1, acompanhem aí, né, o movimento do mouse, feito pelo incrível professor Gabriel, e a carga Q2. Então, tanto Q1 quanto Q2 vão interagir com Q3. Então, é para a gente esperar que em Q3 eu tenha duas forças de interação, uma para cada outra carga aí. E aí, a partir disso, eu tenho que puxar o quê? O conceito de vetores. Porque força é uma grandeza vetorial. Então, provavelmente a gente vai lidar com geometria. Nesse caso, é uma geometria simples, mas pode ter figuras depois, né? Então, assim, beleza. Entre Q1 e Q3, eu tenho 0,1 metro. Entre Q3 e Q2, eu tenho 0,3 metros. Tá. Aí ele fala, né, que para a gente resolver, a gente tem que calcular primeiro uma das interações. E aí a gente vai calcular aí a força de atração entre Q1 e Q3. Então, o que vai acontecer? Elas são separadas a 0,1 metros. Na fórmula, a gente vai substituir esses valores. Então, no lugar, né, do K0 aí, vai a constante, que é 9 vezes 10 a nona. Esse valor sempre vai ficar constante. Então, sempre quando aparecer K em qualquer fórmula de elétrica eletrostática, é 9 vezes 10 a nona. Exceto se mudar e falar que é na água, mas aí ele vai te dar outro valor. No lugar do Q1, isso o meu enunciado deu para mim, estou só substituindo, é 2 vezes 10 a menos 6. No lugar do Q2, vai ser 3 vezes 10 a menos 6. Perdão, gente, aí tá Q2, mas é na verdade Q3, tá? Porque eu tô vendo a força de atração entre Q1 e Q3. E aí a distância ao quadrado vai ser o quê? 0,1 ao quadrado. Só substituir os valores. Agora eu vou ter que operar. E aí em cima eu tenho o quê?
Eu tenho 2 vezes 3, 6, 6 vezes 9, 54. E aí eu vou ter 10 a nona com 10 a menos 6, fica 10 a terceira. 10 a terceira com menos 6, fica 10 a menos 3. Por isso, 54 vezes 10 a menos 3. Embaixo, 0,1 ao quadrado é 0,1 vezes 0,1. Só que lembrando, né, lá de notação científica, se eu tenho um zero depois da vírgula, se eu tenho, perdão, um zero antes do número, significa que eu tenho uma casa negativa. Então, eu tenho 1 vezes 10 a menos 1 aí. Esse 0,1 é a mesma coisa que 1 vezes 10 a menos 1. E aí, se isso está elevado ao quadrado, é só multiplicar os índices. Menos 1, 1 vezes 2. Então, portanto, eu vou ficar embaixo com 10 a menos 2. Aí agora fica simples. 54 se mantém e eu vou operar as potências aí de 10. E aí, 10 a menos 3 menos, né? Lembrando que divisão é menos. Então, tem um menos da própria divisão e aí, no caso, aí tem os menos. Então, menos 3 menos 2 é a mesma coisa de menos 3, menos com o último menos vai dar mais. Então, menos 3 mais 2. Por isso que fica menos 1. Porque menos 3 mais 2 dá menos 1. E aí, se eu quiser deixar ainda, né, mais em notação, eu ando com uma casa aí da vírgula para a esquerda, de maneira que eu fico com 5,4 newtons. Então, essa é a força entre 1 e 3. E está falando que é uma força de atração. Então, o enunciado provavelmente me contou isso, então vai ser a força saindo de Q3 e indo na direção de Q1 sobre essa linha tracejada aí. Beleza, valendo esse valor. Mesma coisa, agora vocês já sabem, a gente vai fazer para Q2 e Q3. Então, quando a gente for lá, a gente vai substituir no lugar do K0, 9 vezes 10 a nona. O Q1, né? Na verdade, aí é Q2. Gente, tá tudo errado aí a resolução. No Q2, né? No Q2 é 8 vezes 10 menos 6. Isso é Q2, tá? E aí, o Q3 a gente já sabe que é 3 vezes 10 a menos 6. Isso do outro exercício. Vai pelo que eu estou falando, não olha o que está escrito aí no começo, que está errado. E aí embaixo, a distância vai ser o quê? Vai ser 0,3, né? Está em metro, então está no sistema certinho, elevado ao quadrado. Bom, se tem um zero antes do 3, é a mesma coisa que 3 vezes 10 a menos 1, porque tem um zero antes do 3. E aí, o que vai acontecer? Quando eu elevar ao quadrado, vai ficar menos 2, esse 10 aí, que é 10 a menos 1, fica 10 a menos 2. E o 3 também eleva ao quadrado, então eu não vou ter 3 vezes 10 a menos 2, eu vou ter 9 vezes 10 a menos 2. Por isso que embaixo está isso aí. Bom, em cima a gente só multiplicar. Então, primeiro só multiplica os números. Então, 9 vezes 8 vezes 3. 9 vezes 8, 72. 72 vezes 3, vocês podem fazer aí, 216. Então, por isso que está aí 216. Agora a gente vai para as potências. Então, 10 a nona com 10 a menos 6, 10 a terceira. 10 a terceira com 10 a menos 6, 10 a menos 3. Agora a gente faz essa divisão de novo, assim como a gente operou com multiplicação, primeiro número, depois potência, é a mesma coisa aqui. Faz a divisão do de cima com o de baixo. 216 dividido por 9 dá 24. 10 a menos 3 menos 10 a menos 2 é a mesma história do anterior. Menos 3 mais 2, portanto, menos 1. E aí, deslocando a vírgula para a esquerda, a gente chega a 2,4 newtons. Então, o que eu tenho? Eu tenho entre Q1 e Q3 uma força de atração valendo 5,4 newtons. E entre Q3 e Q2, eu tenho uma força aí valendo 2,4 newtons. Se eu tenho 5,4 para o outro e 2,4 para
para o outro lado, oposto, eu vou fazer uma subtração. 5,4 menos 2,4. Faça essa subtração porque ambas estão sobre a mesma linha tracejada. Então, eu vou ter aí, como resposta, 3 newtons. E aí vai ser, no caso, entre Q1 e Q3, essa força. Vai prevalecer o lado do maior, sempre prevalece o lado do maior. Então, 3 newtons é a minha resposta aí do exercício. Vocês entenderam isso, gente? Tô ouvindo ninguém falar. Ah, é porque eu tô no passado de vocês. Obviamente, vocês não vão falar mesmo. Então é isso. Vini. Pode pausar. Não, só acho que, não sei se você falou, mas a distância tem que estar em metros. É porque o exercício já deu em metros, né? Mas Isso, muito, normalmente muito não bem dá. lembrado. Gente, isso mesmo. Se a distância não tiver em metros, vocês transformem para metros. É importante porque metros é o SI. Pode pausar? Pode sim.